Olá, pessoas de Deus, paz de Jesus. Yeshua é a nossa salvação. Amém? Hoje é 14 de julho de 2020. Hoje eu comecei a ler Levítico. Estou na minha leitura de 6 meses. Eu espero que você também esteja lendo a Bíblia, porque é a melhor coisa que o cristão pode fazer na sua vida. E este vídeo é para fazer um resumo do livro de Êxodo. Então vamos lá. Fiz aqui minhas anotações. Capítulo 1, a gente vê que há um período, de tempo entre o fim de Gênesis e Êxodo. Então, passaram-se muitos anos. Deus tinha falado para Abraão que o povo de Israel ia ficar no Egito 430 anos. Então, provavelmente, o primeiro ano dos 430 anos foi aquele ano que José foi parar lá no Egito, né? Então, tinha se passado muitos, muitos anos, né? Aí umas centenas de anos para dar 430 anos. E esse capítulo 1 já fala que esse faraó não conhecia José, nem sabia quem era José. E o povo do Egito estava como escravo, né? Agora no Egito já tinha um bom tempo que eles estavam como escravos. Havia uma ordem, de Faraó para que as parteiras matassem todos os meninos, mas as parteiras não quiseram, fazer isso, e Deus as abençoou, porque Deus não tem prazer, na morte, mas na vida, e Deus está sempre do lado, da vida e não do aborto e do assassinato. Aí vem o capítulo 2, a gente vê o nascimento de Moisés, ele foi adotado pela filha de Faraó, uma providência de Deus, né? Moisés cresceu, quando ele cresceu, ele não se via como um egípcio, né? Mas ele se via como um hebreu, defendeu um homem, do seu povo, e acabou tendo que matar um egípcio, e aí ele foi obrigado a fugir do Egito. Ele foi para longe, para a terra de Midian, e lá ele se casou com Zípora e teve 2 filhos. Nessa época, Moisés tinha 40 anos. Os filhos de Israel então clamam ao Senhor por causa da escravidão e Deus ouve o seu clamor. Vale a pena sempre a gente clamar. Amém? Então vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, Deus fala com Moisés que usará Moisés para retirar o povo de Israel do Egito. Deus dá detalhes do que ia acontecer. Vários detalhes. Você pode ler lá no capítulo 3, ele já dá detalhes do que vai acontecer, em toda essa caminhada aí de libertação. No capítulo 4, Moisés argumenta com Deus que o povo não ia ouvir ele, que iam achar que ele era doido, né? Ele não falou essas palavras não, viu, amados? E aí Deus dá alguns sinais para Moisés. Deus dá 3 sinais. Primeiro, a vara que se transforma em cobra, joga no chão a vara, ela se transforma em cobra, depois pega de volta, ela se transforma em madeira de novo. Segundo, a mão que fica leprosa e depois volta ao normal, ele coloca assim a mão, dentro do manto, e ela fica leprosa, depois coloca de volta e ela fica sã novamente. E o terceiro sinal era de transformar a água do rio em sangue. Esse sinal foi usado na primeira praga, né? Mas Moisés fala para Deus que não sabe falar, que Deus enviasse outra pessoa. Aí Deus ficou irritado, com Moisés, Deus ficou irado, mas Deus trouxe uma solução. Deus falou: Arão é que vai falar. Então Deus combinou com Moisés que Deus ia falar com Moisés e Moisés ia falar com Arão e Arão ia falar com o faraó. Moisés então voltou, para o Egito, encontrou com Arão, reuniu ali os anciãos. Anciãos naquela época eram líderes, homens com mais de 50 anos. Então reuniu ali um povo e os anciãos também e explicaram tudo, que Deus, o Deus de Israel, estava agora com planos de tirar eles do Egito. Eles mostraram também os sinais, Moisés e Arão mostraram os sinais e eles creram e adoraram. Glória a Deus. Capítulo 5. Moisés e Arão falam a Faraó, mas Faraó ignorou totalmente o que Moisés e Arão falaram. Moisés falou, chegou o tempo, o povo de Israel tem que sair desse lugar, nós vamos para outra terra, nós vamos adorar a Deus.
no deserto. E Faraó falou assim: quem é o Senhor? Ele nem se impressionou com o que Moisés falou. Por quê? Porque Faraó acreditava ser ele mesmo um Deus, né? E como o Faraó se sentiu afrontado, né? Ele deu ordens para piorar a situação do povo de Israel, que era escravo, eles faziam tijolos, e os oficiais ali, líderes, né? Do povo de Israel foram açoitados e ficaram, né, muito tristes, né, esses que foram açoitados, foram reclamar com Moisés e com Arão, mas, né, era claro que Faraó não ia fazer uma festa de despedida, Faraó não ia aceitar bem, né, essa questão, assim, de deixar o povo ir, assim, tão fácil. Aí o capítulo 6, Deus promete livrá-los e anima Moisés a falar outra vez com Faraó. O capítulo 7, Deus avisa Moisés que Faraó será resistente, mas Deus fará sinais e maravilhas. No verso 8, diz que Moisés tinha 80 anos e Arão 83. Como Moisés morreu com 120 anos, provavelmente 80 anos não é o mesmo 80 anos de agora, né? Talvez fosse parecido assim com 60 anos, né? Aproximadamente com o que a gente está acostumado hoje. Eles foram à presença, né, de Faraó no capítulo 7, fizeram o sinal da vara, mas os magos do Egito também fizeram esse sinal. Por quê? Porque eles praticavam aí as magias que realmente fazem alguns sinais, né? Por isso não podemos nos impressionar com essas coisas. Então, começou as pragas, né, no capítulo 7. Aí veio a primeira praga. Quase todas as pragas foram anunciadas. Somente, acho que as últimas duas é que não foram anunciadas. Ou seja, todas essas pragas que foram anunciadas, da segunda até a oitava aproximadamente, poderiam ser evitadas. Se Faraó temesse a Deus, poderiam ser evitadas, né? Mas ele sempre afrontava, né, Moisés e o Deus de Israel, e vinha a praga. Então a primeira praga foi que a água do rio Nilo, que era um rio importantíssimo, né, para os egípcios, o principal rio do Egito, se tornou em sangue por alguns dias. E Faraó nem se importou. Ele não pediu clemência, não pediu para Moisés reverter, né, aquela praga. Os egípcios cavaram poços ao lado do rio, e a observação aqui é que os magos também fizeram este sinal. No capítulo 8 temos a segunda praga, as rãs. Faraó ficou muito incomodado, né, com as rãs. Ele pediu, né, que cessasse a praga, mas quando cessou ele voltou novamente a ficar com o coração duro de não deixar o povo sair do Egito. Mas no capítulo 8, verso 7, fala que os magos também fizeram essa praga. Ou seja, a situação dos egípcios estava ruim e os magos ainda fizeram aparecer umas rãs também para provar que eles também tinham esse poder, né? Mas a partir da praga dos piolhos, que é a terceira praga, aí os magos, né, no verso 19, já fala que os magos não puderam fazer o mesmo. Ou seja, Deus começou a impedir, né, que esses magos tivessem algum poder para fazer esses sinais, ou Deus estava impedindo eles, ou eles realmente acabaram todo o poder, né? Chega uma hora que o poder das trevas acaba. E eles disseram, né, no verso 19, os magos disseram assim para Faraó: isso é dedo de Deus. Porque como eles começaram a ver que era uma praga atrás da outra, eles começaram a ficar com medo, né? Então eles falaram: isso é o dedo de Deus, do Deus dos deuses, né? Porém, Faraó endureceu no seu coração e não ouviu ninguém. Continuou a vida. Aí veio a quarta praga das moscas. No verso 22, Deus falou que a terra de Gósen, onde estavam os israelitas, seria protegida, né? Seria poupada. Faraó pediu clemência, né? Pediu para Moisés orar por ele. Falou que ia deixar o povo sair. Mas depois ele voltou atrás. Depois que as moscas foram embora, ele voltou atrás. Capítulo 9. Quinta praga, peste nos animais. Deus poupou os animais dos israelitas e Faraó não pediu clemência nesse caso. Ele simplesmente deixou acontecer essa praga. No capítulo 9 tem a sexta praga, que são as úlceras, né? Foi nos homens e no gado. Até os magos tiveram a sarna e todos os egípcios. Faraó continuou frio e irredutível. Não tomou nenhuma
atitude ali em favor do seu povo. Essas úlceras, né, eram como se fossem coceiras que depois se transformavam em úlceras. Que triste, né? Aí vem o capítulo 9, a 7ª praga, a saraiva, que veio sobre pessoas e plantações, né? A Bíblia fala que chovia essa saraiva, como se fossem pequenas pedras e fogo, né? Alguns egípcios temeram a Deus e fizeram suas precauções, né? Não saíram no campo, nem deixaram seus animais no campo. Mas alguns egípcios não tiveram temor de Deus e deixaram o gado, né, no campo, os seus servos, e muitos morreram. A saraiva feriu também a erva do campo, né, o linho e a cevada, que era importante lá para os egípcios. Faraó pediu clemência, né, pediu para Moisés orar que aquela praga cessasse e prometeu, né, alguma coisa lá, prometeu deixar o povo ir, mas quando cessou a saraiva, Faraó novamente voltou ao que ele era antes, né? Um governante de coração duro que não queria obedecer a Deus. No capítulo 10 tem a 8ª praga dos gafanhotos, que também foi uma praga anunciada, e veio e acabou também com trigo e outras coisas que não tinham sido atingidas pela praga anterior. Aí vem a 9ª praga, as trevas, 3 dias de trevas. Mas na terra de Israel, lá de Gósen, o povo tinha luz. Faraó chamou Moisés para que as trevas parassem, e Moisés então articulou com ele, né, tudo que precisava ser feito, que ele tinha que deixar o povo sair, e com todos, né, não podia ficar ninguém. Ele fala assim, nenhuma unha ficará, tem que ir todo mundo, tem que ir os velhos, as crianças, os nossos bens, os nossos gado, tudo tem que ir. E Faraó endureceu seu coração, e Faraó falou assim, vai-te daqui, você não verá mais a minha face. Moisés falou assim para Faraó, é verdade, porque eu nunca mais verei o teu rosto. E ali então foi a despedida de Moisés de Faraó. Aí no capítulo 11, Deus anunciou para Moisés a morte dos primogênitos. Nesse caso aqui eu li e não encontrei aqui que Faraó fosse avisado. Foi uma surpresa, né, para Faraó e para os egípcios quando aconteceu a praga da morte dos primogênitos, a 10ª praga. Então, Deus anunciou no capítulo 11 que ia acontecer. No capítulo 12, Deus instituiu a primeira Páscoa, né? Que eles tinham que colocar o sangue, né? Do animalzinho lá na porta, tinham que comer já arrumados, né? Totalmente arrumados para poder sair do Egito. Aí vem, nesse capítulo 12, a 10ª praga, a morte dos primogênitos de todo o Egito, desde o filho do faraó primogênito até todos os animais e até todos os filhos primogênitos de todos os egípcios. Então aí vem o capítulo 13, né? Deus explicando a consagração dos primogênitos a Deus e Deus guiando, né, o povo dele para sair do Egito. No capítulo 13, no versículo 19, fala que Moisés levou com ele os ossos de José, né? Por quê? Porque era uma promessa que José tinha feito, né? Que ele tinha pedido para os filhos de Israel fazer essa promessa, que quando saíssem de lá, levasse os ossos dele para Canaã. Então vem o capítulo 14, onde Deus anunciou a ruína dos egípcios e teve a passagem pelo Mar Vermelho, que eles passaram, né, a pé enxuto, mas Deus destruiu os perseguidores, né, que os egípcios pegaram ali o exército e começaram a ir atrás do povo de Israel, e todos eles morreram no mar, e o povo de Israel passou para o outro lado
E no versículo 19 do capítulo 14 fala que o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Então, já nesse momento a gente vê, né, esse negócio da coluna de nuvem que já estava indo ali com eles, e o anjo de Deus, um anjo especial lá de Deus, estava indo com eles. Coisa tremenda, né? Bem sobrenatural, assim, top mesmo. Então vamos para o capítulo 15. O capítulo 15 é um cântico, né, de Moisés, que ficou conhecido no povo de Israel, onde ele fala: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, lançou no mar os carros de Faraó e seu exército. Ele fala que a mão direita de Deus, né, é que despedaçou os inimigos. Então ele exalta a Deus por esse livramento, né, tremendo. E no versículo 21, Miriam, né, também cantou ali, ela era uma profetisa, né? Ela era irmã de Arão, irmã de Moisés, e ela tocou ali seu instrumento, e as mulheres dançaram, ela cantou. Foi tremendo esse livramento. E aí eles andaram 3 dias no deserto e não acharam água. E quando eles chegaram num lugar que tinha água, a água era amarga. Mas aí Deus deu uma solução ali, né? Para que a água se tornasse doce, boa para beber. Deus trouxe uma solução. E o capítulo 15, o último versículo, diz assim que eles foram, né, parar num lugar onde tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali eles se acamparam junto das águas. Então Deus os levou a um lugar bom, né, naquele momento ali, naqueles primeiros dias da saída do Egito. Então vamos para o capítulo 16. Começa a falar das murmurações, né, do povo de Israel. Eu até anotei aqui na minha Bíblia que foi a terceira murmuração, porque antes de passar o Mar Vermelho, eles já tinham murmurado, né? Eles já tinham falado assim: ah, você nos tirou de lá para morrer aqui e tal, né? Depois eles murmuraram quando a água estava. As águas amargas, né? E depois, aqui já é a terceira murmuração, capítulo 16. Eles reclamaram, né? Porque precisavam comer. E aí Deus mandou, né, as codornizes, né, que são aves, né, comestíveis, né, boas para se comer, e também o maná. Então foi a primeira vez que começou a vir o maná, que era uma pequena semente que vinha toda madrugada, e eles tinham que pegar de manhã, porque se não pegasse logo cedo, ela se derretia, né? Fala isso em outros textos. E com esse maná eles podiam fazer pães e bolos. Aí Deus dá toda uma instrução sobre o maná, como que tem que fazer. O capítulo 17, os israelitas murmuram de novo, é a quarta murmuração. Eles murmuram de novo por causa de falta de água, né? E Deus traz ali uma solução e providencia água. Os amalequitas se levantam contra o povo de Israel, né, nesse caminho, e Deus dá vitória para o povo de Israel. É nesse texto que fala que Moisés, né, levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, Israel ia perdendo a guerra, né? Aí veio Arão e Ur, que segurou as mãos de Moisés, e enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo de Israel venceu, e Deus falou para Moisés: escreve isso para a memória num livro. Olha bem, se não ficasse escrito, né? A gente nunca ia saber dessas coisas. Então, no versículo 15 do capítulo 17, Moisés fala assim: o Senhor é minha bandeira. Por quê? Porque naquele momento, naquele dia, Deus deu uma grande vitória, né, para o povo de Israel. Levantar a bandeira é sinal de vitória, né? Quando está em guerra e alguém vence, né, a luta, então ele levanta a bandeira, né? Levanta a bandeira. Então, tem até aqui uma bandeira do DF.
A bandeira aqui do DF. Então, quando a gente levanta a bandeira, né, na Bíblia, quando se levanta a bandeira, é sinal de que venceu, né? Então vem o capítulo 18, onde Moisés faz aquele grande, onde o sogro de Moisés traz aquele grande conselho, né, que Moisés tinha que dividir as cargas, né, do aconselhamento, para resolver os problemas do povo. Então Jetro, né, traz o grande conselho para Moisés, para ele dividir a carga, para Moisés ficar somente com os problemas mais difíceis. E então foi um conselho muito bom para Moisés, por quê? Porque o povo era ali, chegava a 2 milhões de pessoas, provavelmente, diz os estudiosos, só de homens mesmo, né, com idade para lutar era 600 mil. Então, era muita gente para Moisés dar atenção. Então, veio o capítulo 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai, coisas tremendas que Deus fala para Moisés, dá instruções, né, para o povo. No capítulo 20, ele traz os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são importantíssimos, né? São a base de muitas leis que há no mundo ocidental. Você pode estudar sobre isso. Aí vem o capítulo 21, onde fala sobre algumas leis que estão além, né, dos 10 mandamentos, são leis sobre servos, sobre quem matar outra pessoa, leis acerca de pessoas que amaldiçoam os pais, se alguém ferisse alguém, como é que ia resolver a questão. Capítulo 22 tem as leis acerca da propriedade. Você vê como isso é importante para o mundo ocidental, né? A importância de respeitar aquilo que é do outro, né? Até porque nos 10 mandamentos tá dizendo lá, não cobiçarás, né, o que é do teu próximo. Aí no capítulo 22 ainda tem as leis acerca da idolatria, acerca da imoralidade. O capítulo 23 tem a opinião de Deus, né, sobre o testemunho falso, sobre como tratar as injustiças, sobre o ano de descanso, que é o 7º ano, que, né, para eles era o ano de descanso, sobre o sábado. No capítulo 23 também tem falando sobre as festas, porque o povo de Israel tinha que celebrar 3 festas no ano, né? Eles tinham que parar tudo e ir para o lugar de reunião, né, do povo e participar dessas 3 festas. Eram geralmente festas de uma semana. E então Deus promete, né, enviar um anjo à frente deles ali para ir até a terra de Canaã. E Moisés vai tendo essa interação, né, com esse anjo. Aparece alguns diálogos de Moisés aqui com esse anjo, né? Aí vem o capítulo 24, né, onde Deus manda Moisés e os anciãos subirem ao monte. Isso aqui é tremendo, amados. Capítulo 24, versículo 10, fala assim: viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então aqui é uma aparição de Deus. Talvez eles não, pelo que eu entendo, que eles não viram a face, né, de Deus, mas eles comeram junto ali com o Senhor. Que coisa tremenda. E então eles tiveram essa experiência, e não foi só Moisés, né? Foi alguns anciãos ali que estiveram ali junto com Moisés para ter essa experiência com Deus. Capítulo 25, Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Essa parte é tremenda, porque tinha a ver com a construção que eles iam fazer do tabernáculo. Então Deus dá uma lista de tudo que ia precisar para o tabernáculo. E o interessante é que as pessoas tinham acabado de sair, né, de uma terra de escravidão, mas eles tinham alcançado muitos presentes dos egípcios. Quando eles foram sair, os egípcios deram muitas coisas para eles. Então eles arrecadaram muitas coisas ali importantes, né? Coisas preciosas, e ouro, prata, bronze, etc. E porque tinha que fazer várias coisas, né? Então, vai falando, capítulo 25, 26, 27, vai falando tudo que tem que fazer. E o povo traz. E o povo vai trazendo,
e chega uma hora até que Deus fala assim, que Moisés até fala assim, não precisa mais trazer, porque já tem coisa demais. E muitas pessoas se envolveram, né, nessa obra, para fazer o tabernáculo ser erguido, né? Que na verdade ele era montável, né? E desmontável. Vem então a questão do capítulo 28, que Deus escolhe Arão e seus filhos, né, para sacerdotes, tem as vestes sacerdotais, muita coisa importante, né, acontece aqui nesse capítulo 28. O capítulo 29, ele vai falar das cerimônias, né, de consagração, dos próprios filhos de Arão e de Arão. E aí no capítulo 30, 31, 32, capítulo 30 e 31, fala das coisas que eles tinham que fazer, né? Como eles iam fazendo as coisas do tabernáculo. Mas no capítulo 32, fala que quando Moisés desceu do monte, né, com as 10 tábuas, o povo tinha se corrompido, o povo tinha feito um bezerro de ouro e já estavam lá na idolatria, né, na prostituição. Aí Moisés ficou nervoso, quebrou as tábuas do testemunho, né, as 2 tábuas. Moisés intercedeu pelo povo, porque Deus queria, né, destruir o povo. Moisés intercedeu, no capítulo 32, 30, fala sobre isso. Aí vem o capítulo 33, onde, mais uma vez, Deus tem um diálogo, né, com Moisés e explica muitas coisas para Moisés. Moisés roga a Deus que ele mostre a sua glória e Deus concede a ele, né, ali de uma forma mais não face a face. E no capítulo 34, então, Deus dá para Moisés outras tábuas, né, dos 10 mandamentos. Deus faz, né, uma aliança com Israel. E o rosto de Moisés começa a resplandecer. Depois que ele desce do monte, né, pela segunda vez, 40 dias, o rosto dele começa a resplandecer. Capítulo 35 fala sobre o sábado, sobre a prontidão do povo, né, em ofertar, sobre pessoas que Deus chamou pelo nome, né? Deus chamou Bezalel e Aholiabe pelo nome para eles serem artífices, né, para fazer todas aquelas obras de artistas, né, lá do tabernáculo. O capítulo 36, eles vão então trabalhando, né, para fazer toda essa obra. Capítulo 37 também fala do que eles foram fazendo, do altar, do candelabro, do azeite, da unção. E o capítulo 38 fala do altar do holocausto, de todas as coisas lá que eles ainda faltavam fazer para o tabernáculo. E o capítulo 39 fala sobre as vestes dos sacerdotes, que era uma coisa bem complexa, muito detalhista, né? Com muita excelência. E no capítulo 40, Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo. Então já estava tudo pronto, então ele partiu para colocar o tabernáculo, né, montado. Então ele montou o tabernáculo e termina, amados, o capítulo 40, né, termina com o tabernáculo montado. E no versículo 34 fala assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Glória a Deus, glória a Deus. Então foi uma inauguração tremenda aqui do tabernáculo, né? A glória de Deus encheu aquele tabernáculo. Moisés não pôde nem entrar. E depois fala, né, que a nuvem era um sinal de Deus. Quando a nuvem se levantava, né, e saía, os filhos de Israel desmontavam o acampamento e andavam. Quando a nuvem permanecia, né, eles paravam. Então, a nuvem era um sinal de Deus, se era para eles irem ou se era para eles ficarem. E esse livro de Êxodo, muito bom mesmo. Sempre gosto de ler. Todas as vezes que eu leio, realmente me edifica muito. Então, persevere nessa leitura. Persevere. Eu tô aqui, ó, compromissada
com a minha Bíblia. Estou compromissada de ler todos esses dias desses 6 meses até o final de dezembro. Estou orando por todas as pessoas que estão lendo e qualquer necessidade, você me procure e compartilhe comigo, o seu pedido de oração, que eu vou estar orando por você. Um abraço a todos e que Deus abençoe sua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.